Olá, boa noite a todos e todas, ou o horário que estivermos assistindo. Sejamos todos bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casa de Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de fevereiro, nós estamos trabalhando o Livro dos Espíritos, né? E na noite de hoje, nós teremos a nossa querida Cibele falando do capítulo do Princípio Vital, o tema A Vida e a Morte. Tema bastante interessante, tenho certeza que Cibele nos trará boas reflexões. Mas, como sempre, antes de passarmos a palavra à nossa querida Cibele, vamos fazer a nossa mentalização para o nosso planeta Terra. Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração ao amor, mentalizar um imenso tubo de luz cor-de-rosa, descendo sobre o topo da nossa cabeça, inundando o nosso chakra coronário, chegando até o nosso chakra cardíaco, o nosso coração, o nosso sentir. E do nosso coração, essa luz intensa, rosa, brilhante, potente, flui para tudo e todos ao nosso redor e vai se expandindo, se expandindo, se expandindo para além das paredes dos nossos lares, dos nossos bairros, dos nossos estados, do nosso Brasil, atingindo a todo o universo e chegando até a altura cósmica, envolvendo o nosso planeta Terra em muita luz. Vamos banhar o nosso planeta com a nossa amorosidade. Vamos potencializar esse amor que há dentro de nós, para que ele seja projetado para toda a humanidade ligada ao planeta Terra, para que haja paz, para que haja compreensão, que haja amor, concórdia, tolerância. Se diga não às guerras, às violências, às desigualdades brutais. Luz, luz intensa, cor-de-rosa, se expande, se expande, se expande, invade todo o nosso planeta e a nossa esfera, o nosso planeta azul, se sente plenamente banhado dessa nossa energia potente, poderosa, que é o amor de Deus vibrando em nós. Vamos pedir à nossa Mãe Santíssima que potencialize com teu manto sagrado essa nossa vibração amorosa. Quanto mais pessoas vibrarem luz, vibrarem amorosidade, vibrarem paz para o nosso planeta, maior é o poder que ele terá para libertar-se de energias perversas, nos livrando de tantas coisas ruins que nos têm acontecido, verdadeiras tragédias, seja no clima, seja na própria humanidade através das violências, das guerras. Luz, vamos projetar o nosso amor, vamos projetar essa luz cor-de-rosa intensa e que o nosso planeta, banhado pelo nosso amor, banhado pelo amor divino de Jesus Cristo, governador do planeta Terra, e do manto de nossa Mãe Maria Santíssima, consiga superar as dificuldades. Que Ismael também consiga fazer com que o Brasil seja plenamente envolvido nessa nossa energia amorosa. Muita paz, muita luz para todos nós, toda a humanidade sofredora. Que assim seja. E assim, passamos a palavra à nossa irmã Cibele. Cibele, a palavra é sua. Bem-vinda. Olá, boa noite, queridos irmãos, irmãs. Mais uma vez estamos aqui reunidos, não é? No nosso encontro, no nosso estudo, para que a gente possa juntos, né, tentar aprender um pouco mais, né, sobre os ensinamentos do Mestre,
que a espiritualidade superior, né, tem a nos orientar, né, através da obra deixada por Kardec, né, e dando continuidade, né, ao estudo, vamos pedir a Deus, nosso Pai, Criador, que nos envolva nesse momento em muita energia de paz, de equilíbrio, de serenidade, que acalme nossos corações, que acalme as nossas mentes, para que a gente possa entender e absorver o máximo que a gente puder do ensinamento, né? Que a gente tem tido esses encontros com esse objetivo de melhorar o nosso aprendizado, o nosso entendimento, né? Através das obras deixadas por Kardec. E estamos dando a continuidade, nesse mês agora, ao estudo do Livro dos Espíritos, né? Então hoje eu vou falar de um tema, conversar com vocês sobre um tema muito interessante do capítulo 4, do capítulo que fala sobre o princípio vital, e o tema que a gente vai conversar é sobre a vida e a morte. Um tema, né, minha gente, muito complexo, muito interessante, né? E também ao mesmo tempo muito importante, porque assim, por mais que a gente estude, que a gente tente entender, né, o processo da vida e da morte, ainda estamos muito longe de entender por completo, como um todo, porque também temos, né, a limitação. Nossos espíritos ainda estão nesse processo de aprendizado, de caminhada, e que a gente é como se, eu sempre digo, é como se nós estivéssemos numa escolinha. E eu, às vezes, me sinto como se eu estivesse no alfabetização. Muito chão ainda para percorrer, né? Então, a gente estuda, se dedica, se esforça para entender, mas temos a total consciência de que estamos ainda muito no comecinho, né, desse entendimento. Mas estamos nos esforçando, que isso é o mais importante. E hoje vamos falar sobre esse tema, né, extremamente complexo na minha visão. Então, vou ver aqui no Livro dos Espíritos, vou abrir aqui, para que a gente veja quais foram os questionamentos, as questões, né, que Kardec fez, para que a gente possa dar começo assim, ao nosso entendimento. Onde ele pergunta qual a causa da morte entre os seres orgânicos. E os irmãos, né, da esfera maior, eles respondem que é o esgotamento dos órgãos, né? Que isso é uma coisa, né, até certo ponto óbvia para a gente. Sabemos que estamos aqui no plano físico, na matéria, e assim que cessa a função orgânica, a morte física acontece, né? O espírito, sabemos que é imortal, ele dá continuidade ao seu caminhar, mas a questão orgânica, né, é cessada. Então, ele diz aqui, né, na resposta, que poder-se comparar a morte à cessão do movimento em determinada máquina desorganizada. Desculpe a pergunta complementar de Kardec. E a espiritualidade responde que sim, se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Essa foi a questão 68. Então, Kardec começa fazendo esse questionamento básico, né? Que não é nada complexo a gente entender que nosso corpo, nossa máquina física, orgânica, né? Ele compara com uma máquina que está sempre em atividade. E uma máquina, a gente sabe que é feita de várias engrenagens, de várias pecinhas, né? E todas devem estar juntas, trabalhando com o mesmo objetivo e com harmonia. Porque se uma peça der problema, a gente sabe que a engrenagem, né? Vamos tomar como exemplo um relógio. Se a gente sabe que aquelas pecinhas que estão dentro do relógio, em algum momento uma delas der problema, o relógio vai pifar, ou vai acelerar a hora, ou vai ficar lento demais para marcar o horário, ou às vezes até para de trabalhar, o ponteiro não roda mais. A
apesar de estarmos na era digital hoje, né, a maioria das pessoas tem um relógio digital, mas temos também muitos relógios de ponteiro. Então, é uma comparação simples, básica, para que a gente possa entender um pouquinho como é que funciona isso, certo? E na pergunta 69, Kardec diz o seguinte: por que uma lesão do coração, onde ele pega especificamente um órgão, o coração, de preferência a dos outros órgãos, causa a morte? Então, se tiver um problema no coração, por que causa a morte? Mesmo que os outros órgãos, as outras peças estejam, né, do nosso organismo estejam funcionando bem. E a resposta é a seguinte: o coração é máquina de vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Então, a princípio, essas perguntas básicas de Kardec é para que a gente entenda que o nosso organismo é uma máquina tão perfeita, né? Não só a máquina humana, mas, digamos assim, a vida, de uma certa forma, animal, a vida do reino vegetal também, né? Existe toda, né, um complexo de órgãos ali para funcionar. No exemplo da planta, a seiva, que vai levando os nutrientes, é uma forma mais simples, mas existe uma organização celular, né, para que aquela planta cresça, vire uma árvore frondosa, de uma pequena semente, vire uma árvore frondosa, que dê flores belíssimas, né, e frutos, a depender da espécie, né, vai dar frutos, outras só vão dar flores. Então, tudo isso é uma engrenagem orgânica, né, onde a matéria se organiza, se junta para formar os seres vivos. Mas vamos nos ater mais à questão do ser humano. Nós, como os espíritos que estamos na matéria, no estágio humano. Então, a gente tendo esse entendimento que nós somos uma maquinazinha criada por Deus, onde existem vários sistemas complexos, né, dos órgãos, sistema nervoso, os nervos, os tecidos, né, que formam os órgãos. Então, é uma engrenagem extremamente complexa. A vida é complexa, né? E muitas vezes, sabe, gente, eu paro às vezes para pensar que damos pouca importância a isso. O fato da gente acordar, abrir o olho, né, se levantar, andar, se alimentar, beber uma água, ficou uma coisa tão banal, tão simples, que a gente às vezes, muitas vezes, a gente não dá o devido valor. E é extremamente importante que a gente valorize a vida, sabe? A cada momento, por exemplo, a gente acordar e ó, fazer esse ato de respiração, né? Isso é um milagre, sabe? É uma coisa tão bela, tão importante e que a gente não dá valor. Às vezes a gente só vai dar o valor à vida quando a gente adoece, quando a gente passa por algum problema, né, mais sério, aí que a gente para pensar e refletir. O que não deveria ser. Nós devemos valorizar a vida, independente de estarmos doentes ou saudáveis, e principalmente quando estivermos saudáveis. Agradecer. O sentimento de gratidão deve estar, assim, acima de tudo, bem forte em nossos corações e na nossa mente, porque a gente tem que agradecer o milagre da vida, porque a vida é uma coisa muito bela e complexa. Então, a gente aqui nesse pequeno, né, capítulo aqui, desse trecho do livro, a gente vai entender um pouco e eu espero que a gente possa abrir os olhos para a dimensão, né, de como é bonita e como é importante a vida, que é um presente que Deus nos dá, que dá ao nosso espírito, dando a oportunidade do crescimento. E aí a gente vê muitos irmãos, né, encarnados que não dão o menor valor a isso, às vezes fazem a opção de uma vida desregrada, né, com vícios, e destruindo, danificando seriamente toda essa engrenagem
tão bem organizada, tão bem elaborada pelo nosso Pai Criador. Então, vamos procurar, né, gente, valorizar cada dia mais o nosso corpo, a nossa saúde, a nossa vida, a oportunidade da vida. Bom, feito esse parêntese, vamos para a questão número 70, onde Kardec pergunta em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem. Aí Kardec já vai para uma questão assim, uma linha de raciocínio mais complexa, porque nós sabemos que nós temos o espírito e a matéria, e o perispírito que une esses dois corpos. Então aí a coisa já começa a ficar, digamos assim, o caldo começa a engrossar. A coisa já começa a ficar mais complexa, porque os questionamentos já começam a ficar mais profundos. Como a gente vai entender, né, quando o que acontece com a matéria, com o fluido vital, né, que movimenta essa máquina, né? E aí vamos ver o que a espiritualidade está respondendo aqui para Kardec. Então, eles respondem: a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Como sempre a espiritualidade elevada, ela é poucas palavras, ela sintetiza tudo, né, muita coisa em poucas palavras. Então, uma frase só: a matéria inerte se decompõe e toma nova forma. Ponto. O princípio vital retorna à massa. Então, vamos tentar entender um pouco sobre isso. Então, a matéria inerte, que são as moléculas, né, as células que formam o corpo material, o corpo físico, que nós sabemos que a matéria é isso, né, é a junção de certos elementos químicos, né, que vão se juntar e formar o corpo, aquela matéria. Cessando a vida, essa matéria vai retornar ao ambiente, né? Digamos assim, ao planeta, né? Então vai se decompor oxigênio, carbono, nitrogênio, né? Isso vai se decompor e vai retornar à natureza, à Mãe Terra, para que depois se reúnam novamente e formem outra forma, né? Outro corpo, outro ser, digamos assim. Mas já o princípio vital, que é o que movimenta, é o que dá vida, é o que dá aquela energia, que faz o diferencial para que aquela matéria tenha movimento, como agora no momento eu estou falando. Então, é energia vital que eu estou tendo aqui para poder falar, para poder movimentar, né? Para meu coração bater. Então, isso aí é o princípio vital que retorna à massa. E nessa pergunta 70, existem alguns adentros aqui, alguns complementos que eu achei bastante interessante, e vamos tentar entender quando eles dizem que, morrendo um ser orgânico, os elementos que o compõem experimentam novas combinações que formam novos seres, como eu acabei de falar. Então, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, né? Eu estou dando como exemplo, que existem outros, zinco, magnésio, ferro, enfim. Todos esses nutrientes, esses elementos que estão na natureza e que formam o nosso corpo orgânico, eles vão se dispersar, vão se decompor e depois futuramente formar outros corpos, né? Os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte quando deixarem de existir. Então isso, né, fica mais ou menos claro para a gente como é que acontece esse processo orgânico, tá? Então aqui os órgãos estão assim, vou dizer, impregnados de fluido vital. Então aí é que a coisa começa a ficar mais complexa. Por quê? Porque a matéria, ela é inerte, né? Então, como temos o reino mineral, né, que nós sabemos que temos esses elementos, né, da natureza, mas eles não têm a vida, não têm movimento. Uma pedra não se movimenta, uma madeira, né, um metal, digamos assim, não se movimenta.
Então, são moléculas que estão ali juntas, né? E formam aquele determinado material orgânico e que não tem vida. Já na matéria orgânica, que tem o fluido vital, o princípio vital, como diz aqui, aí já há o movimento, já existe a organização com a vida, né? Então, esse fluido, o fluido vital, dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Então, o fluido vital, que nós sabemos que nós captamos do fluido vital universal, né? O fluido cósmico universal, que é onde todos nós estamos mergulhados, né? Então, assim, como Deus é tão perfeito que faz toda essa organização para que tudo aconteça, para que a vida aconteça, né? Então, mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é importante para lhes transmitir o movimento da vida. Se isso não acontece, o ser morre. Então, gente, eu estou falando aqui assim, de uma forma mais simples, mas é um assunto extremamente complexo, né? Porque como engrenar, como juntar tudo isso para que a vida aconteça, é um assunto que demanda mais profundidade de estudo, enfim. Mas segundo a observação aqui, os espíritos dizem que os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. Então, voltando ao exemplo do coração, o coração é um item, é um órgão importante, mas só ele não dá a vida, né? Existe toda uma engrenagem, que essas engrenagens precisam estar em harmonia. O conjunto precisa estar em harmonia para que haja a vida funcionante, né? Então, nós temos muitas causas que podem causar, né, a lesão ou comprometimento dessa máquina orgânica, né? Muitas vezes nós temos, aí já entramos com a visão espírita, da reencarnação, porque nós sabemos que muitas vezes nós reencarnamos com uma programação reencarnatória com algum problema que nós vamos ter, por exemplo, no coração. Vamos supor que em vidas passadas cometemos um suicídio, dando um tiro no coração. Vamos reencarnar e aí nós vamos ter comprometimento nas válvulas cardíacas, né? Então isso muitas vezes já vem numa programação reencarnatória, né? Então, a depender das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, para a gente fazer a escolha como viver melhor, como viver de uma forma ética, moral, dentro dos princípios cristãos, né? Então, muitas coisas a gente pode evitar em vidas futuras, em encarnações futuras, né? E muitas vezes a gente também tem, digamos assim, sequelas de vidas passadas, de atos infelizes em vidas passadas, né? Eu outro dia estava assistindo uma palestra de Divaldo Franco, onde ele relatou que ele tem um problema respiratório muito forte, muito sério. Por quê? Porque quando ele, em uma das vidas passadas na França, ele se desesperou lá por algum motivo e ele se jogou no rio Reno. E ele se matou, ele morreu afogado. E aí ele retornou e sabe, tem consciência nessa encarnação hoje, que ele vai ter essa sequela por conta do suicídio que ele cometeu no passado. Então, gente, são muitas coisas que estão ali, né? É uma coisa multifatorial, a gente não pode dizer que é por isso, por aquilo. Não existe o determinismo. Cada caso é um caso. Mas, basicamente, o funcionamento orgânico, né, e o espírito, né, junto com a matéria orgânica, funciona mais ou menos dessa forma, né? Então, voltando aqui ao texto, como ele diz aqui, comparando ao relógio, então é como se um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por algum acidente, caiu, tomou uma pancada, a força motriz fica impotente para pôr em movimento. Então, mesmo que algumas pecinhas estejam boas, mas se uma pecinha,
organte estiver quebrada ou danificada, aquele reloginho não vai funcionar. Então, vamos tomar esse exemplo para o nosso corpo, né? Se a gente fuma muito, então, por mais que o cérebro, o coração, né, os outros órgãos, o fígado, esteja funcionando bem, mas o nosso pulmão não vai estar bom, pela questão da ação do cigarro, por exemplo. Então, vai, com o passar do tempo, gerar um dano muito sério ou um comprometimento muito grave no nosso pulmão, um câncer de pulmão, e aí a vida cessa por conta de um órgão que foi muito bombardeado, muito maltratado, né? Muitas vezes por nossa escolha, né? E aqui, ele também, no texto, dá um exemplo também sobre comparativo. Precisamos, gente, fazer essas analogias para a gente entender um pouco. É uma forma simplória, mas é que a gente consegue ter um pouco do entendimento. E a espiritualidade, ela é muito sábia, ela sabe que o entendimento da mente humana não está tão desenvolvido para entender a complexidade, né, do conhecimento espiritual. Então, a gente precisa ir com exemplos básicos. E aqui eles dão um outro exemplo com relação à vida e à morte, como se nós, humanos, seres humanos, fôssemos um aparelho elétrico. Isso ele quer realmente mostrar como funciona o fluido vital, né? Na ação do fluido vital como fonte de energia para a vida acontecer. Então, ele diz aqui que o aparelho pode estar todo montado, um aparelho elétrico, digamos assim, né? Que funciona à base de eletricidade. Ele pode estar ali todo pronto, todo completo, mas está inerte. Ou seja, a matéria, quando ela é, digamos assim, montada, ela fica inerte. Para que a vida aconteça, é preciso ter o fluido vital. Então, é como ele diz aqui, que para que aquele equipamento funcione, é preciso que essa energia esteja ali conectada. Então, os corpos orgânicos seriam assim como uma espécie de aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido vital determina o fenômeno da vida. A cessão dessa atividade produz a morte. E aí ele toca num assunto extremamente interessante. A quantidade de fluido vital não é fator absoluto para todos os seres orgânicos, certo? Então, há uma variação de fluido vital para um ser em relação a outro. Então, quando nós reencarnamos, é como se a gente tivesse uma bateriazinha de fluido vital, né? Nesse nosso novo corpo. Mas nem todos recebem a mesma quantidade. Olha que interessante. Então, ele diz aqui, varia essa quantidade de fluido vital, ela vai variar segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo ou seja nos indivíduos da mesma espécie. E aí a gente vê que tem pessoas que têm uma energia incrível, né, gente? Que tem aquela energia e sobe, desce e tal, tem muito fluido vital ali, né? E já outras são mais lentas, mais assim e tal. Então, como é interessante isso? No processo reencarnatório, nós fazemos a nossa programação e, quem sabe, nós escolhemos lá no plano espiritual como a gente gostaria de voltar, né? Na encarnação mais agitado, mais cheio de vida, de energia. Tem gente que às vezes a gente até comenta, poxa, fulano de tal é ligado no 220, né? Quem já ouviu falar isso? No 220 volts, outros é mais no 110, é mais lento, é mais devagar. Então, por quê? Isso é também a questão da quantidade de fluido vital que cada um possui, né? Existem alguns seres orgânicos que são, por assim dizer, saturados de fluido vital, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente para a manutenção da vida, para viver, por exemplo, a programação reencarnatória de 80 anos. Então, o espírito recebe o fluido vital para viver 80 anos.
é aquela quantidade suficiente. Outros já têm uma quantidade, digamos aqui, como ele mesmo usou o termo, saturada de fluido vital. Né? Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante e, de certo modo, superabundante. Quem é saturado do fluido vital. Explicar por que uns recebem mais fluido vital e outros menos, eu acho que demanda de um estudo mais profundo, que aqui, no momento, é impossível da gente se aprofundar nisso. Mas fica aí o questionamento, a dica, para que a gente procure, né, entender melhor, porque, como eu falei no começo, no início da fala, é um assunto muito complexo, né, muito complexo para a gente entender em pouco tempo, né, mas a gente vai ver se entende aqui de forma o mais básica possível. Bom, e com relação a esse trecho aqui, eu estava lendo e me lembrando que eu li alguns livros onde existe a questão do vampirismo do fluido vital. Eu li um livro de Chico Xavier, né, e mais recentemente também de Manuel Filomeno de Miranda, que fala sobre, né, os processos obsessivos. E nesses livros é falado sobre essa questão, onde às vezes o espírito tem a programação de viver 60 anos, mas acontece um acidente, né? E vamos citar, por exemplo, aqui a tsunami, que aconteceu há uns anos atrás. Então, os espíritos foram, né, pegos ali de surpresa e foi cessada a vida. Então, aqueles espíritos que desencarnaram, eles estavam saturados de fluido vital. E existem na espiritualidade os vampiros, espíritos que vão vampirizar, sugar esse fluido vital desse irmão que desencarnou, às vezes por um acidente de carro prematuro, bebeu demais e bateu o carro e desencarna naquele acidente. Existem no plano espiritual espíritos que vampirizam, né? Isso eu li no livro de Chico Xavier, não me recordo o nome, mas o exemplo foi exatamente esse, de jovens que estavam no carro e por vigilância, beberam demais, teve um acidente, não estavam programados para desencarnar aos 20 anos de idade, mas desencarnaram no acidente de carro. E aí a equipe espiritual de resgate foi lá para proteger o espírito desses jovens que morreram no acidente, proteger contra os vampiros do fluido vital. Então, gente, só por esse exemplo a gente vê como é complexo isso, né? E aqui a gente vê na resposta, né, no complemento da resposta dos espíritos superiores, que é diferente, cada ser, né, cada espírito, ele reencarna com uma cota, digamos assim, de fluido vital. Né? Outro ponto importante que ele fala aqui, que é a quantidade de fluido vital, ela se esgota, certo? Pode vir a ser insuficiente para manter a vida se não for renovada pela absorção, olha que interessante, pela absorção, a assimilação das substâncias que o contém. Então, além da gente receber, quando a gente reencarna, aquela cota, né, de fluido vital X para tanto tempo, nós sabemos que, a depender da escolha de vida que nós temos, uma vida muito estressada, muito corrida, ou muito agitada, ou desregramento, às vezes pelos vícios, álcool, bebida, sexo, esse fluido vital vai baixando mais rapidamente. Então, ele pode se esgotar antes da hora, antes do previsto, antes do programado. Então, nós precisamos, né, buscar os hábitos mais saudáveis, uma vida mais saudável, para que a gente consiga manter o nosso fluido vital dentro do programado, digamos assim, e, além disso, absorver, assimilar as substâncias que o contém. Então, muitas vezes, quando nós estamos com algum problema de saúde, físico ou espiritual, quem já não fez um atendimento espiritual, né, presencial à distância, e quem já recebeu aqui alguma orientação para beber água de coco,
tomar sol, né? Em alguns momentos. Isso aqui é um pequeno exemplo. Por quê? Porque são condutas que a gente absorve o fluido vital da natureza. Né? A água de coco, e muitas vezes, é recomendada no tratamento espiritual, porque ali você vai absorver fluidos, então você vai reabastecer, digamos assim, a sua bateria de fluido vital através do alimento, através do contato com a natureza, a respiração, procurar locais ensolarados, com árvores, com vegetação, com flores, com jardins. Por quê? Porque você vai absorver fluido vital e com isso você reabastece. Olha que interessante, eu achei isso muito bacana. E finalizando aqui, né, o nosso complemento da pergunta, ele diz que o fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Olha que bacana isso. Aquele que tem bastante, aquele que falamos há pouco, a pessoa que tem saturação de fluido vital, né, vem com saturado de fluido vital, ele tem bastante, ele pode dar a quem tem pouco. E em certos casos, restabelecer a vida prestes a se apagar. Então, nós sabemos que tem pessoas que têm um magnetismo muito forte, que tem aquele dom, não digo poder, um dom de transmitir energia positiva através da fala, através de um abraço, através do passe, né? Então, essas pessoas, sim, elas podem transmitir o fluido para quem tem menos, ou quem esteja num momento difícil, embaixo de energia, embaixo de fluido vital, né? Então, gente, como é interessante isso. Então, é um assunto que eu acho muito importante que a gente entenda um pouco. Aqui foi basicamente uma pincelada, mas quem tiver interesse, eu acho que deve se aprofundar no estudo, né? Então, o fluido vital é o que movimenta aquele equipamento, digamos assim, que é o nosso corpo orgânico. E com isso a gente tira de lição desse momento aqui do nosso estudo, que a gente deve buscar sempre, né, os melhores pensamentos, as melhores energias, uma vida mais saudável, conviver com pessoas do bem, de energias boas, sempre que a gente puder. E nós, às vezes, não temos noção do nosso potencial, que nós temos muita energia e podemos também doar com uma palavra, com um abraço, com uma fala, né? Podemos doar um pouco da nossa energia para melhorar a energia de outro, né? Então, o fluido vital está sendo aí a corrente elétrica que vai fazer o nosso equipamento, nosso aparelho funcionar. Então, vamos buscar sempre, né, estar com a nossa energia em alta, né, de cada um buscar da sua forma, né? Então, eu pessoalmente gosto muito do sol, de ir à praia, de ver o mar, né? Isso tudo me abastece de energia. Cada um procura a sua forma. Mexer com a jardinagem, com as plantas, enfim, a alimentação. Então, cada um busca a sua forma de se reabastecer. O importante é que a gente busque, né? E sempre embasado nos conhecimentos do Evangelho do nosso Mestre Jesus, né? Com muito amor no coração e com o coração cheio de gratidão a Deus pela oportunidade divina de estarmos aqui. Desejo a todos muita paz, que a gente tenha, né, uma vida cada dia mais iluminada e volta em energia de amor e de luz. Muita paz. Bom, peço que todos que ainda não se encontram no seu cantinho da conexão, que se dirijam até ele, não esquecendo de levar a água para fluidificar. E vamos, primeiramente, agradecer a Cibele pelas reflexões, como sempre digo,
Vamos ver o que nos cabe, o que escutamos e vamos fazer a nossa parte para que possamos melhorar cada vez mais, né, a nossa caminhada aqui no planeta Terra, fazendo cumprir pelo menos um pouquinho da missão reencarnatória que aqui trouxemos. Então vamos realizar o nosso exercício respiratório para amplificar a nossa conexão com esses espíritos amigos que já estão nos nossos lares, onde estivermos, estarão conosco em 3, nos envolvendo em bênçãos de paz, de luz, harmonia, fazendo a limpeza da psicosfera da nossa casa, dos nossos campos, para que possamos receber em abundância todas as bênçãos por eles derramadas. Vamos inspirar profundamente, reter todas as bênçãos que assim desejarmos, que achamos que precisamos, e expiremos o que não nos faz bem, o que não queremos mais dentro de nós. Inspiremos, retenhamos o que há de bom, expiremos as negatividades. E uma última vez, na certeza de que sim, conseguimos internalizar as bênçãos derramadas por esses nossos irmãos e desejadas por nós, vamos retê-las e expirar vagarosamente, mentalizando todas as bênçãos que conseguimos reter dentro de nós, espalhando para tudo e todos ao nosso redor. Que assim seja. Conversemos com esses nossos amigos queridos agora, perfeitamente conectados e conectadas com eles. O que necessitamos, porque sim, Deus nosso Pai sabe exatamente o que precisamos, mas nada nos impede de humildemente pedir a Ele, nosso Pai maior, que escute os nossos pedidos e, se for possível, Ele que tudo vê, tudo provê, tudo sabe, permitirá que assim seja. Mas Deus sempre nos dá respostas aos nossos pedidos, nem sempre as que almejamos, mas sempre chegam respostas. Que saibamos identificar essas respostas, acatá-las como o melhor para nós e seguirmos adiante firmes e fortes na certeza do amparo divino sempre nas nossas vidas. Então, com muita fé, na certeza de que nossos pedidos serão atendidos por Deus de acordo com as nossas necessidades reais, vamos mentalizar um imenso tubo de luz, luz branca, potente, com nuances douradas, a luz branca que contém os 7 raios, raios de cura que são envolvidos na luz divina e chegam até nós, limpando e curando todos os campos das nossas vidas, necessidades sendo atendidas, dores sendo acalentadas, acalmadas, aflições sendo eliminadas. Vamos imaginar esse imenso tubo de luz descendo abundantemente essa luz sobre nós, diretamente no nosso chakra coronário, inundando todos os nossos chakras principais, com seus raios luminosos, rosa, azul, verde, violeta, dourado, paz e luz para todos nós, saúde, esperança, fé, bênçãos divinas sobre nós, os nossos 4 corpos completamente banhados desta luz intensa. E vamos nos sentindo em paz, sentindo calma, na certeza do amparo divino sobre nós. Vamos imaginar intensa luz verde sobre os nossos corações, acalmando os nossos sentimentos. Um intenso raio de luz dourada, amarelo-ouro, atingindo nosso abdômen superior, o nosso plexo solar, controlando as nossas emoções, libertando-nos das emoções negativas. E assim nos sentimos envolvidos em intensa paz, uma luz branca da paz, da harmonia, da fraternidade, que nos leva à caridade
que é o símbolo maior do amor, que é o amor em ação. A nossa gratidão imensa a esses nossos amigos queridos. E vamos também mentalizar, agradecidos e agradecidas que somos, os nossos familiares, parentes, amigos, todos aqueles a quem desejamos também sejam abençoados, para que também recebam todas essas bênçãos que aqui também recebemos. Muita paz, muita luz sobre todos nós, que assim seja. E assim encerramos o nosso atendimento espiritual com votos de muita paz para todos nós. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme, nos fazendo sentir intensa paz interior e que possamos projetar essa paz para tudo e todos ao nosso redor. Que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima quarta-feira. Lembrando que amanhã temos Gotas de Luz às 19 horas. Na sexta-feira temos palestra às 19 horas também. E aos domingos, o encontro com a Nossa Senhora às 18 horas. Até mais!